Estudo sobre a história da igreja primitiva. 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus deu instruções finais aos discípulos e ascendeu ao céu. Atos 1, 1 a 11. Os discípulos voltaram a Jerusalém e se recolheram durante alguns dias para jejum e oração, aguardando o Espírito Santo, o qual Jesus disse que viria. Cerca de 120 seguidores de Jesus aguardavam. 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava. Os visitantes estrangeiros ficaram surpresos ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas. Alguns zombaram, dizendo que deviam estar embriagados. Atos 2:13. Mas Pedro fez calar a multidão e explicou que estavam dando o testemunho do derramamento do Espírito Santo, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Atos 2:16 a 21. A palavra igreja vem do grego eclésia, que tem origem em káleo, chamo-o convosco. Na literatura secular, eclésia refere-se a uma assembleia de pessoas, mas no Novo Testamento, a palavra tem sido mais especializada. A literatura secular podia usar a palavra eclésia para denotar um levante, um comício ou uma reunião para qualquer outra finalidade. Mas o Novo Testamento emprega a eclésia com referência à reunião de crentes cristãos para adorar a Cristo. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho, liderados pelos apóstolos, que transmitiam os ensinamentos de Jesus. A palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam a igreja como um conjunto das pessoas crentes em Jesus. A origem da igreja primitiva. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Efésios 1. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele. Nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. O Império Grego de Alexandre o Grande basicamente padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muitas pessoas e o grego koiné se espalhou por toda aquela região, se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Nesse mesmo tempo, também já havia judeus vivendo nas mais diversas regiões. Então, quando o Império Romano despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e idiomática para trazer uma realidade singular. Havia a famosa Pax Romana, com tropas imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Consequentemente, houve grande prosperidade, riqueza e desenvolvimento. A infraestrutura pública do Império Romano era algo sem igual para os padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o comércio e a comunicação. Então foi nesse cenário que o Evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo greco-romano. A igreja primitiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A liderança da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam, os apóstolos e presbíteros, e outras que aprendiam. Mais tarde, quando foram escolhidas pessoas para funções administrativas, como distribuir os alimentos. Atos dos Apóstolos 6:2 a 4.
debaixo da supervisão dos líderes. Todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes não era mandar nos outros. Seu propósito era ensinar aos outros discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescem. O objetivo seria preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. A igreja primitiva se via mais como uma família que uma instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Atos dos Apóstolos 2, 44 a 47. Eles ajudavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. Pedro assumiu um papel de líder na reunião, em que se deu a escolha do novo membro do colégio apostólico, que deveria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Atos 1:15. Ele também foi o pregador no Pentecostes, que pela inspiração do Espírito Santo, trouxe um sermão que resultou na conversão de 3.000 pessoas. Atos 2. Pedro também teve um papel importante no Concílio de Jerusalém, que foi reunido para resolver a primeira controvérsia na igreja primitiva, que dizia respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã. Atos 15. Parece que seu trabalho na igreja primitiva também incluiu obras missionárias em Antioquia e depois em Roma. Ao lado de Pedro, o apóstolo João foi outro líder de destaque na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Gálatas 2:9. Já no período final de sua vida, ele também teve alguma participação na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo também foi uma das maiores lideranças da igreja primitiva. Natural da cidade de Tarso, Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos, que foi transformado por Cristo em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. Em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer. Além dos apóstolos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva. Entre eles, Estevão, Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo e etc. Os membros da igreja primitiva. Sem dúvida, a maioria dos membros da igreja primitiva era formada por pessoas simples, como camponeses e pescadores. Mas havia também membros de outras classes sociais. À luz dos textos do Novo Testamento, sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, soldados, senhores e escravos. Tito 2:1-10. Isso mostra que o corpo de membros da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas, sem distinção. Tito 2:11. Um ponto importante sobre os membros da igreja primitiva é a participação das mulheres. Isso é interessante porque no tempo da igreja primitiva havia muita discriminação para com elas. No judaísmo, por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos e nem podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Mas sabemos que biblicamente homens e mulheres são iguais perante o Senhor. Ambos são criados à imagem de Deus e desfrutam das mesmas bênçãos da salvação em Cristo. Gênesis 1:26 e 27, Gálatas 3:28. A atuação das mulheres na membresia da igreja primitiva é uma prova muito clara disso. Na verdade, as mulheres são citadas com destaque antes disso, ainda durante o ministério terreno de Jesus. Elas foram responsáveis em grande parte por dar suporte ao ministério itinerante de Cristo e seus discípulos. Foram elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse empenho das mulheres continuou durante a história da igreja primitiva. Então, como Dorcas, por exemplo,
As mulheres eram discípulas de testemunho notável, Atos 9:36, como Priscila. Elas explicavam com clareza o Evangelho, Atos 18:26, como Lídia. Elas abrigavam missionários, Atos 16:14-15, como Maria, mãe de João Marcos. Elas abriam suas casas para a igreja primitiva se reunir, Atos 12:12, como as filhas do evangelista Filipe. Elas profetizavam, Atos 21:9, como Febe. Elas serviam a igreja, Romanos 16:1, como Evódia e Sintique. Elas eram cooperadoras dedicadas na obra do Senhor, Filipenses 4:2 e 3. A organização e a reunião da igreja primitiva. O principal ofício de autoridade na igreja primitiva era o apostolado. Mas além dos apóstolos, havia também outros oficiais como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma especial para servirem na igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas basicamente eram dons do Senhor para a edificação da sua igreja. Efésios 4:11. A igreja primitiva estava espalhada por todo o Império Romano em várias comunidades locais. Essas comunidades locais eram regidas por presbíteros, bispos, que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Havia também nas comunidades locais os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da comunidade, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. No tempo da igreja primitiva não havia templos para a reunião da comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém até usavam um templo para orar. Praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano muitas vezes também serviam de lugar para a pregação do Evangelho. Mas como igreja, os crentes se reuniam principalmente nas casas uns dos outros. Entre as reuniões da igreja primitiva estavam a celebração da ceia do Senhor, a confraternização chamada de festa ágape e reuniões de adoração, oração e ensino da palavra. Sem dúvida, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes que merecem ser elogiados. Ela era uma igreja hospitaleira, uma igreja engajada em missões, uma igreja fervorosa e unida que perseverava em oração, uma igreja centrada na defesa do Evangelho, uma igreja que colocava a causa da obra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não recuava diante da oposição e enfrentava com vigor as ameaças e as perseguições. Nesse último ponto, a igreja primitiva viu seus grandes líderes sendo um a um martirizado, mas manteve firme seu compromisso com Cristo. Além disso, obviamente, a igreja primitiva teve um papel fundamental para que o Evangelho chegasse até nós e hoje pudéssemos estar aqui servindo ao Senhor. Mas a igreja primitiva também tinha os seus problemas. Ela não era perfeita. Era duramente atacada por heresias disseminadas por falsos mestres, e algumas vezes suas comunidades acabavam abrigando essas pessoas. Em algumas comunidades havia problemas doutrinários, éticos, casos de divisão e imoralidade. Algumas comunidades perdiam o fervor e se tornavam apáticas. Na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse mostram de forma clara alguns dos problemas enfrentados na igreja primitiva. Das 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 não são repreendidas pelo Senhor Jesus. Inclusive, parte importante dos escritos do Novo Testamento foi dada justamente para corrigir erros graves que prejudicavam a vida cristã e que, portanto, já estavam presentes desde os tempos da igreja primitiva. Mas apesar de todos os seus problemas, a igreja primitiva prevaleceu e foi a primeira base missionária que internacionalizou a pregação do Evangelho. Um grupo inicial de pouco mais de 100 pessoas em Jerusalém, no primeiro século, se tornou uma multidão incontável, dedicada a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Isso mostra que a realidade da igreja não repousa sobre as habilidades humanas. A principal qualidade da igreja está no fato de ela ter sido alcançada pela graça de Deus. A igreja pertence ao Senhor, e Ele é quem preserva o seu povo firme até o fim.
1 Coríntios 1:8. A igreja primitiva alcançou por testemunho todas as nações que estavam ao seu redor, sendo eficaz na evangelização e pregação do evangelho no mundo. A parte principal dos cristãos não era o sucesso ou os trabalhos que realizavam, mas sim levar o evangelho ao mundo. Repetir o que a igreja primitiva fez é se envolver com o desejo de ver o próximo desenvolver na vida, mas não apenas desejar o crescimento do próximo, mas também criar meios para ajudar e contribuir com esse crescimento, seja orando, hospedando, cuidando ou contribuindo, porque todo aquele que decidiu seguir a Jesus como alvo de vida deve entender que pregar o evangelho está no imperativo e não no sugestivo, ou seja, Jesus não nos dá uma opção, mas sim uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.